pessoal, agora vamos entrar na parte mais psicológica, né, começando com a perspectiva psicanalítica. Né? Sobretudo a partir das obras de Freud, nós temos o trabalho que ele começa a elaborar para além do princípio do prazer, né, uma obra já mais de maturidade de Freud, né, já após a Primeira Guerra Mundial, depois que Freud vê os efeitos da Primeira Guerra Mundial, ele que baseava-se nesse princípio de que todo organismo busca o prazer e foge do sofrimento, né, ele percebe esse estranho instinto destrutivo e autodestrutivo até, e que ele percebe a partir dos horrores da guerra, e ele vai elaborar, né, uma nova teoria para além do princípio do prazer, não é? A pulsão de morte. A pulsão de morte é compreendida a partir de Lacan também como a ideia do gozo, da fruição do gozo. Como assim? Podemos nos perguntar por que uma pessoa sente prazer em pular de paraquedas, por exemplo. Alguém que salta de paraquedas, essa pessoa está flertando com a morte, a pessoa está em risco de morte. Entretanto, essa pessoa tem prazer, ou a montanha-russa, quando o carrinho cai, enfim, não é? Aqueles brinquedos de queda. Né? Por quê? Porque isso gera prazer. Não é? É uma angústia, na verdade gera angústia. Não é? Muitas pessoas têm um profundo medo, não querem, não aceitam, não é? Aquela forma de diversão. Não é? Nisso está um pouco essa ideia desse estranho prazer, não é? Que existe nessas práticas. Pulsão de morte. Não é? É um prazer que, na verdade, se não for controlado, leva ao extermínio, leva à destruição do próprio indivíduo. Daí ser um pulso tanático, de autodestruição mesmo, né? De retorno ao inanimado, como Freud vai colocar. Né? O desejo do retorno ao inanimado. Não é? O Eros e o Thanatos, né? Como ele vai colocar. O Eros, esse impulso que busca a vida, né? Essa pulsão que vai buscar a vida, e esse Thanatos, dessa pulsão de morte, né? Como famosamente ele chama. Por quê? Porque este gozo, não é o gozo, no fundo, toxicômano. Não é a juiçância, esse gozo que vai querendo sempre mais e mais e mais e mais, e que no fim, evidentemente, só pode levar à destruição do organismo. Destruição física do organismo. Né? Que é o caso, por exemplo, do pular de paraquedas, ou o gozo do toxicômano, né? Que fica lá sempre colocando mais, mais e mais, até que morre de overdose. Então essa é a ideia da pulsão de morte. É claro que a coisa é muito mais complexa, né? E há toda uma teoria muito maior, né, relativa a isso, mas a partir de Freud e Lacan podemos pensar a pulsão de morte nos termos de gozo. A ideia de gozo é muito interessante aí. Não é? E qual é o limite para a pulsão de morte? Exatamente o pai, a figura do pai, do nome do pai, do não do pai, né? Le nom du père, como Lacan vai falar, que é esse limite. Né, que vai permitir exatamente o prazer sem a destruição, que vai cortar o gozo antes que o gozo destrua o sujeito. Freud, em outro ponto de sua obra, né, vai trabalhar a questão do luto. Uma obra muito famosa chamada Luto e Melancolia, não é? 1920, se não me engano. Também já uma obra mais de maturidade de Freud. Né? E aí Freud vai se perguntar o seguinte nessa obra Luto e Melancolia. Né? Ele vai perceber que algumas pessoas, depois da morte de alguém, de um ente querido, não é? Ficam quase que inválidas. Não conseguem fazer mais nada. E as diferentes maneiras em que as pessoas reagem a essa situação na vida. Né? E em Luto e Melancolia, ele vai exatamente diferenciar essas duas coisas. A ideia do processo de luto normal, existe um processo de luto normal, ou luto também, e o processo do que hoje se chama de luto patológico, Freud chama de melancolia. Luto e melancolia. Né? Hoje nós chamamos de luto patológico.
Primeiro, trata-se do quê? Da perda do objeto, da perda real do objeto, da destruição física do objeto. Né? Freud vai falar em um desânimo penoso. Né? Esses são os sintomas, né? O desinteresse pelo mundo externo. Né? Desinteresse pelo mundo externo, desânimo. Né? E essa é uma definição muito importante. Qual é o processo do luto? Qual é o caminho do luto, do ponto de vista psicanalítico, a partir de Freud, em Luto e Melancolia? É o processo de retorno da libido do objeto para o ego. Né? Como assim? As relações de objetos se dão a partir de um investimento libidinal. Né? Ou seja, o ego investe energia psíquica num objeto psíquico, né? Que é um objeto real, mas é também um objeto psíquico. Né? Porque também é construído a partir de uma imagem, né? De alguma maneira de imagem, né? Psíquica. O que ocorre quando acontece a destruição física, a perda física do objeto, né, que foi investido pelo ego, é preciso que o que vai acontecer com essa energia? Essa energia, segundo Freud, retorna ao ego. O processo por meio do qual isso ocorre chama-se luto, processo de luto. Né? Exatamente para que essa energia, uma vez tendo retornado, possa ser reinvestida pelo ego. Recuperação e reinvestimento. Esse é o processo de luto. É recuperação e reinvestimento. O Freud vai dizer que é o princípio de realidade na percepção e na relação com o objeto. Né? O princípio de realidade porque é exatamente o que vai cortar a imagem ideal que se tira daquele objeto. Morreu. O objeto como uma pessoa, pode ser, enfim, né? E se acabou. Não é? É preciso que venha o princípio de realidade mostrando todos os lados, a coisa como de fato foi, o princípio de realidade mesmo. Né? Na percepção e na relação com o objeto. Né? Esse é o processo de luto. Então tudo será vivenciado nesse processo de luto. Tanto as situações boas quanto ruins, sentimentos bons e ruins, tudo. Né? O princípio de realidade na percepção, olha, não era assim tão idealizado como se pensava, né? E na relação com esse objeto. Né? Os sentimentos também a partir dessas percepções. Né? É um processo complexo. É um processo complexo. Este processo pode dar errado. Quando isso ocorre, Freud chamou de melancolia. Hoje nós chamamos de luto patológico, como eu já disse. A definição de Freud é: a sombra do objeto recai sobre o ego. Isso diz Freud. É como se o ego fosse engolido. Fosse engolido. Essa é um pouco a imagem de Freud. O ego é engolido. Daí que as pessoas falam até em a abertura de surtos psicóticos, inclusive, por conta de luto. Né? Lutos muito severos podem abrir surtos psicóticos. Pode ocorrer. Freud vai dizer que em casos assim, a perda é de ordem narcísica inconsciente, ideal. O ego perde a si mesmo, não perde o objeto, não perde o outro, perde a si mesmo. Né? A libido não retorna para liberar o ego, mas o esmaga. O eu é o objeto. Não há discriminação, né? Numa oralidade primária de conflito inconsciente com possibilidades psicóticas, como eu falei, até possibilidade de abertura de um quadro psicótico. Né? É um conflito inconsciente muito profundo dentro da psique. Né? De fato, há o caso desta psique rachada. Né? Numa perspectiva mais junguiana, não é? Nós comentamos aqui, não é, alguns pontos de mitologia, não é, de antropologia, etc. Então, morte e mitologia, nós sabemos que é um tema fundamental, né, das mitologias do mundo inteiro, né, o tema da morte, está sempre presente. Para um junguiano, é uma representação do inconsciente coletivo também.
Então é muito importante buscar nas mitologias as representações da morte. Para quê? Para tentar lidar com esse arquétipo da morte. A morte como arquétipo. Não é? Que vai se manifestar também por meio dos seus símbolos. Esses símbolos da morte no inconsciente coletivo, que evidentemente são muitos. Né? Qual um símbolo muito comum? Né? Símbolos que já nem se utilizam mais. O objeto que gerou o símbolo, todo símbolo é gerado por um objeto físico, no mundo físico, né? Para que só depois ele adquira uma dimensão simbólica. Por exemplo, a foice da morte. Né? Nós, sobretudo aqueles que vivem nos centros urbanos, e a maioria da população humana hoje vive em centros urbanos, não se usa mais aquele tipo de foice para ceifar trigo, aquelas coisas, não se usa mais aquilo. Né? É um instrumento que para nós tem basicamente somente a representação desenhada, né, simbólica ali da morte, mas que inicialmente era físico para aquelas populações de camponeses, enfim, né, a ideia do ceifar e etc. Né? O símbolo da caveira, o símbolo de alguns animais, né, que são relacionados à morte, a coruja, o gato, o corvo, no caso dos egípcios lá o chacal, né? Os gregos relacionavam o cão, o cachorro, né? Porque também desenterravam os mortos, né? Para comer em épocas de peste ou guerras, né? Quando tinha que se enterrar de maneira muito rasa, os cães iam lá e desenterravam, então havia esse tipo de associação. Né? E há outros símbolos que para alguns povos são relacionados à morte, para nós não. Muito variados. Cores, né? Cores. Na tradição hindu, o branco é que é tido como luto, né? Não o preto, como é para nós. Enfim, né? Quase todas as culturas têm no arquétipo da morte a ideia do renascimento. Né? Para analisar um pouco mais a perspectiva junguiana, como isso tudo fica, não é, numa análise de um mito em particular, no tema da morte, vamos pegar Hades, né? O deus dos mortos, greco-romano. Hades era chamado também de Plutão, né? De Pluto, quer dizer o rico, né? Aquele que é muito rico. Porque ele é o deus do submundo, do mundo inferior e de tudo que está ali. Né? Também as pedras preciosas, o ouro, né? Tudo que está debaixo da terra, né? Pertence a ele, daí ele é sempre tão rico assim. Né? Mas também essa ideia de que ele tem um grande tesouro escondido. Essa questão. Há um grande tesouro escondido. Começa a passar um pouco para a metáfora. Né? Há um grande tesouro, ele esconde um grande tesouro. As profundezas, né, escuras, né, mas cheias de segredos, de riquezas. Tem também a ideia da introversão, né, a quietude, o silêncio, a introversão, né, a capacidade de introspecção. Né. Ele é o oposto sempre de Zeus, né, a polaridade oposta a Zeus. Né, Zeus que é luminoso, né, solar, diurno, essa coisa toda, né, controlador, né, tudo. Hades é o contrário sempre, né, são irmãos. Né. O recolhimento necessário, o silêncio. Né. Hades é também o senhor da conjunção. Como assim conjunção? Em termos junguianos, conjunção é junção, união. Né. Alguns traduzem até como solidariedade. Né. União dos opostos, conjunção opositorum, né, porque a Terra vai fundir as coisas. Né. A Terra iguala tudo, o mundo inferior iguala tudo. Transforma tudo numa coisa só, ele iguala tudo, ele junta tudo. É a grande junção, a grande conjunção, o mundo inferior. Né? Que é a profundeza da psique também. Quer dizer, essa simbologia, né? Esse arquétipo da morte, né? O do morrer. Hades, o fiel, sim, é muito interessante, né? Numa mitologia, num panteão, né? Em que todos são infiéis, né? Zeus está sempre traindo Hera, né? Os deuses são sempre promíscuos, extremamente promíscuos, né? Hades é fiel, né?
Existe esse processo, né, é um processo de profunda fidelidade. Né? Como assim, de ter fé, de confiar. Né? Nesse processo você pode confiar. Nesse mundo, né, que parece assustador, que parece sombrio, né? Mas que também é esse mundo que guarda as riquezas. Né? Você pode confiar. Né? Ele é fiel. Hades aceita seu papel, isso é interessante, né? Você tem os outros deuses sempre. Poseidon fica querendo a cidade de Atenas, né? Como se o mar quisesse o tempo inteiro conquistar a terra. Né? Hades não, Hades aceita o inferno, aceita o mundo inferior, né? Como seu reino, e não quer sair, ele não vai brigar com ninguém, ele não quer roubar o Monte Olimpo de Zeus, ele não quer roubar os mares de Poseidon, ele não quer roubar o bosque de ninguém, a fonte de ninguém, nada. Ele fica no lugar dele. Né? E isso também é outro aspecto muito interessante de se levar em consideração. Né? Ele sai de lá apenas 2 vezes. Né? 2 vezes. Uma vez ele sai muito rápido. Abre, ele só vai e volta mesmo. Ele não fica perambulando. Né? Ele sai porque é obrigado a sair, vai, resolve e volta. Quando ele vai buscar Perséfone, né? É Córea ainda, ele busca Córea, leva para o reino dos mortos, ela se torna Perséfone. Quer dizer, ele é isso é fundamental no mundo inferior. Ele permite a transformação. Né? Ele é o senhor da catábase. Eu até coloquei aqui, da catábase, da enantiodromia, da metanoia, da transformação. Ele pega a menina, Córea, menina, e transforma em senhora do mundo dos mortos, Perséfone. Ela amadurece, ela muda, ela se transmuta. A descida ao mundo inferior, a descida às profundezas da psique é a transformação. Os grandes heróis realizam essa descida. Né? Orfeu realiza essa descida em busca de sua Eurídice, Odisseu realiza essa descida, né? Hércules realiza essa descida. Né? Inclusive é na descida de Hércules que ele acaba ferindo Hades, né? Com a flecha ele vai matar o Cérbero, e ele acaba ferindo Hades, e Hades tem que sair também para se curar. Né? São os 2 momentos que ele sai. Ele sai para buscar Córea, transformar Perséfone, buscar a sua companheira. Né? E o momento em que ele é ferido por Hércules e é obrigado a sair para procurar Apolo e se curar. Né? Existe a ferida da morte. Né? A ferida da morte. Quem cura é Apolo, deus das artes. Né? Então essa ferida da morte é curada pela cultura, é curada pelas artes, é curada... O processo de luto, né? É o processo de luto. Pelo deus da civilização, que é Apolo, né? Então a dor do Senhor dos Mortos, né? Essa ferida que ele sentiu, ele tem que buscar Apolo. Né? E a catábase é isso. Catá, quer dizer, para baixo em grego, né? Então catábase, catabaino, eu desço. Né? A descida ao mundo inferior. Como faz Dante na Divina Comédia, né? Que desce ao mais profundo dos círculos do inferno. Né? É isso. Né? Que é o processo da terapia, que é o processo da análise. Né? Desfazer essa descida. Né? Da enantiodromia em termos indianos, a transformação no seu oposto. Né? Ele que realiza isso. São essas profundezas que são capazes de realizar essa transformação no oposto por meio daquilo da conúncio, que ele é o senhor da conúncio. Né? E da metanoia, da transformação. Porque aquele que volta outro. Né? Volta outro. Quando Orfeu volta, não é o mesmo. Né? Ele traz segredos, né? dos cultos órficos. Né? Quando Odisseu volta transformado. Ninguém volta igual do mundo dos mortos. A própria psique, né, de psicologia, não é? A psique, a personagem, também, não é? Tem que ir até lá por conta das provas que ela precisa cumprir. Não é? A última delas é exatamente descer até o mundo dos mortos. Não é? Enfim. Bom, seguindo então, falar sobre o tema dos cuidados paliativos. Né? Cuidados paliativos vem do termo pallium, né, que
era um manto, né, uma espécie de cobertor, né, que se colocava sobre os doentes, alguns falam até de coberta de tenda, mas um cuidado mínimo que se fazia com os doentes, né, daí paliativo, né, exatamente, né, porque você não pode curar exatamente, né, encerrar aquele sofrimento, mas você minimamente tenta cuidar, exatamente cuidar, né? A origem da palavra é terapeuo, cuidar. Sobre os cuidados paliativos, né? Nós temos aqui no Brasil, né, uma médica, a professora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Tem um vídeo que ficou muito famoso, né? Uma conferência, uma palestra que ela deu, né? No TED, a gente chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? E ela depois transformou isso num livro, né, que utilizei nos nossos trabalhos aqui, aconselho a vocês a lerem, chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né, e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a vida, né. Então coloquei aqui o vídeo à disposição, quem ainda não viu, né, e em determinado momento ela diz assim, os médicos profetizam, não há nada mais a fazer, mas eu descobri que isso não é verdade. Pode não haver tratamento para a doença, mas há muito mais a fazer pela pessoa que tem a doença. E eu frisei a palavra pessoa, porque é exatamente isso que se trata, né? A medicina é muito focada, os profissionais de saúde, inclusive, sofrem muito por causa disso, porque ela é muito focada em tratar a doença, cuidar da doença, só enxergar a doença, né? Os cuidados paliativos já partem de uma posição, vamos dizer assim, de derrota. Não há vitória possível. Eu só posso tratar da pessoa, aquela individualidade, cuidar dela, aliviar, minimizar, minorar o máximo que eu puder o sofrimento daquela pessoa, que aquela pessoa tenha o máximo de dignidade que eu puder dar para ela. Parece triste porque eu não tenho mais a esperança da cura, mas eu tenho sempre o consolo do cuidado, da presença, do palio, exatamente, paliativo. Então aqui algumas ferramentas que nós podemos utilizar, não é? Seja na posição em que você está recebendo alguém que está passando por uma situação que necessitaria, não é, dos cuidados paliativos, ou seja, quando não há mais cura, em tese, não há mais como a doença não tem como ser vencida, assim digamos, né? Ou daqueles que sobreviveram a isso, a pessoa faleceu, a pessoa é processo de luto, né? Então, 2 questionários aqui, né? 2 primeiros que se relacionam com aquele primeiro tópico, com um tópico que nós já vimos aqui anteriormente, né? Agora há pouco, que é o tópico da espiritualidade. São 2 questionários, ferramentas boas a se utilizar, né? O primeiro questionário fica e o segundo questionário hope, né? Eu vou começar com fica, né? Aqui, da fé e crença, né? Eles são úteis em consultório, tá? Sempre. Você se considera religioso ou espiritualizado? Você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com problemas? Né? Tudo isso pode direcionar o tratamento, o andamento das sessões, não é? A aparição de insights. Né? Se não, o que te dá significado na vida? Aí fica, depois I, primeiro com fé, depois I, importância, né? Influência. Que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? A fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde? Você tem alguma crença específica que pode afetar decisões médicas ou seu tratamento? Ou seja, claro, algumas religiões não permitem certas práticas, né? A comunidade, né, do FICA, né, o centro de comunidade. Você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual,
Importante saber isso? Sim, claro. Por quê? Por causa do suporte. Ela te dá suporte? Como? Existe algum grupo de pessoas que você realmente ama ou que seja importante para você? Né? A comunidade como igrejas, templos, né, são fontes de suporte importante. Né? Depois a ação no tratamento. Né? Como você gostaria que seu médico profissional da área de saúde considerasse a questão da espiritualidade? Né? Algum líder ou espiritual religioso que você gostaria de te acompanhasse? Né? Enfim, ele vai, quer dizer, é um instrumento, né? Interessante. O outro questionário, Hope, né? Do inglês, esperança, né? Hope. Né? Então, quais são suas fontes de esperança? Ao que você se apega? Né? O que o sustenta? O O de Hope, que é religião organizada, Organized Religion, né? Então, você faz parte de uma comunidade religiosa, você vê que eles são parecidos, né? Mas eles vão utilizar os dois porque eles se completam. Em que aspectos a religião ajuda, né? Em quais não ajuda, né? Você tem alguma crença espiritual que é independente de sua religião organizada, né? E aí vai, né? Tem uma série de outras aqui, né? É isso. Há alguma prática ou restrição que eu deveria saber sobre o seu tratamento médico, né? Ou seja, não posso fazer transfusão de sangue, não posso... Né? Coisa assim. Tal dia da semana você não pode receber banho, ou você não pode comer esse alimento é proibido pela sua religião, coisas assim, né? Poderia ser possível na sua dieta, mas sua religião não vai permitir, né? Enfim. Né? Ou sua prática espiritual, né? Que não seja da religião estabelecida. Quem é o paciente dos cuidados paliativos? Basicamente todo mundo. Por quê? Porque somos todos mortais. Né? Então, neonatos, né? Adolescentes, adultos e idosos, ou seja, todos. Casos de demências e outras doenças neurológicas permanentes, né? Vemos bastante, né? Como casos de derrame, por exemplo. Né? Alzheimer ou derrame, digamos assim. Né? Doenças crônicas, né? Diabetes, pneumopatias, doenças renais, AIDS e câncer incurável. Esse é o perfil. De novo, da doutora Ana Cláudia Arantes, abre aspas. Hoje, em princípios do século XXI, mais de 1 milhão de brasileiros morrem a cada ano, a maioria com grande sofrimento. Destes, cerca de 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, de câncer, doenças crônicas ou degenerativas. De cada 10 pessoas que estiverem lendo estas minhas palavras, 9 terão a oportunidade de perceber sua finitude de maneira concreta, vivendo uma doença grave na vida. Um dia seremos parte dessa estatística, e nossos amados também. Então, esses números, né, são um alerta de fato, né, quando ela diz, de cada 10 pessoas, 9 vão perceber sua finitude de maneira muito concreta. 9 teremos uma doença grave na vida. 9 de cada 10. Né? E se por acaso eu ou você formos esse 1/10, né? Fomos o 1, né, que não está dentro dessa estatística, alguém do nosso convívio fatalmente acabará sendo. Né? Um dia seremos parte dessa estatística e nossos amados também. Quer dizer, nós teremos de lidar com algo nesse sentido. Né? Seja por qualquer fato daqueles, né, que ela falou, seja por... seja o câncer, seja as doenças, as neuropatias, enfim. Né? Mas é uma realidade para a qual nós não devemos nos iludir e mentir para nós mesmos que isso não existe. Né? Que nós fazemos muito com a morte. Né? O tabu da morte nos leva a agir dessa maneira. Né? Conosco e com os nossos entes queridos. Do ponto de vista da legislação, a resolução CIT, né, número 41, de 2018, do Diário Oficial da União, de 23 de 11 de 18, né,
que é uma espécie de regulamentação dos cuidados paliativos no Brasil, de enorme importância, tá? Um documento de grande importância. O que são os cuidados paliativos? Eles são direito de todos, né, todos mesmo, devem ser ofertados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, em todas as redes, tá? Tanto pública quanto privada, né, de saúde. Tá? E deve ser sempre ofertado por equipe multidisciplinar. É um documento muito completo, vale muito a pena a leitura. Nós não vamos aqui, né, entrar em detalhes, esmiuçá-lo, etc., não é? Mas eu recomendo a vocês que procurem e o leiam. Comentar um pouco agora sobre os tipos de morte, digamos assim, né, que se trata, costuma se discutir hoje em tanatologia, né? Os diferentes nomes, né? Primeiro, talvez aquela que se escuta mais seja a eutanásia, né? Quando se fala em eutanásia, normalmente se está pensando em provocar a morte de alguém em profundo sofrimento por doença incurável. A pessoa está passando por uma doença incurável e por causa do profundo sofrimento dela, você vai provocar a morte dessa pessoa. Tá? Quem é que vai fazer isso? Um terceiro. Obviamente não pode ser a própria pessoa por ser suicídio, né? Não é a própria pessoa. É um terceiro. Que não necessariamente é um médico, tá? Pode ser qualquer um. Tá? Não necessariamente é um médico. Eu vou ler aqui um pequeno trecho da doutora Ana Cláudia, né, em que ela comenta essa questão da eutanásia. Né? Ela diz o seguinte: quando conseguimos controlar os sintomas físicos, a questão da dor, do sofrimento, né? Quando conseguimos controlar os sintomas físicos, aquela vida que era tratada como perdida recomeça. O desafio do médico é acertar na avaliação e no tratamento da dimensão física sem sedar o paciente. Infelizmente, no Brasil, todo mundo pensa que fazer cuidados paliativos é sedar o paciente e esperar a morte chegar. Muitos pensam que é apoiar a eutanásia ou acelerar a morte, mas isso é um engano imenso. Não faço eutanásia, e ninguém que eu conheça que tenha recebido formação consistente em cuidados paliativos a prega ou a pratica. Aceito a morte como parte da vida e tomo todas as providências e condutas para oferecer ao meu paciente a saúde, definida aqui como bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Acredito que a vida vivida com dignidade, sentido e valor em todas as suas dimensões pode aceitar a morte como parte do tempo vivido, pleno, de sentido. Acredito que a morte pode chegar no tempo certo, e assim será conhecida como ortotanásia. Mas ainda sou mais ambicioso na prática dos cuidados paliativos e busco proporcionar e presenciar a calotanásia, a morte bela. Lembra que eu falei para vocês de Sócrates, falei de São Francisco de Assis, Buda, também é um outro exemplo, né? O Paranirvana de Buda, né? É um outro exemplo de calotanásia, a morte bela, né? Que ela chama aqui, né? Ela traz a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que eu acho que é bem interessante. Ela diz assim: o bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Né? Conforto, portanto, o máximo de conforto. Né? É isso. Então, seguindo aqui, a outra é a ortotanásia, que ela comenta aqui, né? A doutora Ana Cláudia comenta aqui, né? O agente da ortotanásia é sempre um médico, isso é importante, tá? A eutanásia não necessariamente é um médico, na ortotanásia é sempre um médico. Por quê? Porque a ideia da ortotanásia é não prolongar o processo de morte, deixando que ela ocorra naturalmente. É simplesmente não prolongar, não realizar procedimentos que vão alongar este processo de morte, né, desnecessariamente, né, que vão gerar um sofrimento, não vai alongar artificialmente, né, esse processo, vai permitir que ela ocorra naturalmente. Né, nessa ortotanásia. Né. A ortotanásia ela é permitida pelo Conselho Paulista de Medicina. Há uma resolução que permite a ortotanásia, no Brasil ela é permitida.
distanásia. Prolongar artificialmente o processo de morte, causando sofrimento desnecessário ao doente. Essa é a pior, essa é a chamada morte selvagem. Philippe Arié chama de morte selvagem, que é a morte mais comum nos hospitais, a morte hospitalar, vamos dizer assim, né, padrão, chamada distanásia. Né? Esse prefixo dis é sempre uma coisa ruim, né? Sempre puxa para baixo, né? Como mal, né? Então, prolongar artificialmente o processo de morte, né? Causando sofrimento desnecessário. Né? E aí uma situação da doutora Ana Cláudia, né? O que mata a esperança não é saber se mortal, mas sim perceber se abandonado. É como fica o paciente nessa distanásia, fica abandonado, né? Entregue às máquinas. E esse é o grande problema. Né? Mistanásia, mis de erro. Né? Então, morte que ocorre antes de seu tempo, com missão de socorro ou por erro, por exemplo. É bastante claro isso aqui, né? Um erro de fato, né? Era para ter, não ocorre antes do tempo, não ocorre, ocorre antes do seu tempo por conta de um erro, né? Ou de omissão de socorro, enfim. Né? E aquela que se busca, né? Como a colocou aqui, a calotanásia, né? Busca um processo de morrer em uma morte mais suave, em um cenário médico com uso contínuo de alta tecnologia. Né? Nós podemos ter hoje. Né? Calotanásia é só isso? Não. Pode ser que não seja nem necessária tecnologia, vamos dizer assim. Eu citei para vocês os exemplos de calotanásia, né? De personagens ilustres da antiguidade, né? Sócrates, Francisco de Assis, né? O próprio Buda. Há outros também, a gente pode pensar em outros casos, né? Me vem esses à mente nesse momento, mas nas nossas condições, né, contemporâneas, é bastante plausível essa definição. Né? Cenário médico com uso de alta tecnologia. Perguntas relevantes para se fazer a uma pessoa que está vivenciando esse processo, né, de uma doença incurável, de algum tipo de uma doença degenerativa. Não é? Você tem um testamento? Está atualizado? Você já nomeou um advogado ou procurador? Essas são ferramentas que nós podemos utilizar, entende? E que é importante. Né? Onde estão seus documentos importantes? Tem registro das suas senhas? Você tem filhos ou dependentes? Quem cuidará deles? Você já disse aos seus entes queridos o que você não aceita como tratamento? Já escreveu seus valores, sua lição de vida, as mensagens para quem fica? Não morra com coisas importantes não ditas. Não morra com coisas importantes não ditas. Você já discutiu esses assuntos com as pessoas próximas? Você gostaria de ficar em casa ou no hospital? Né? Você gostaria de ter algum objeto ou alguém ao seu lado? Né? No seu quarto de convalescença, né, até os momentos finais. Você gostaria que lhe fosse dito alguma coisa? Algumas pessoas gostam que se diga, olha, vai ficar tudo bem, nós vamos cuidar das suas coisas, seus filhos estarão bem. Né? Algumas pessoas gostam de ficar escutando isso. Né? Você gostaria que lhe fosse dito? Você quer que alguém que fique lendo salmos ao seu lado, enfim. Né? Você pode escolher. Né? Seus animais ou plantas, quem herdará? Né? E os itens de família, as fotos, as lembranças, são perguntas muito importantes, né, a se fazer. Isso tem um documento que a pessoa pode assinar, né, que é um documento de antecipação de vontade. Né? Existe até uma parte de formulários que você pode encontrar até na internet, né, uma associação portuguesa, né, lançou esse documento, né, de declaração antecipada de vontade, que é bastante interessante também. Né? Isso para a pessoa que está atravessando este processo. Né? E quem convive com o doente? Né? E se você está acompanhando alguém que está nesta condição? Né? Como nós podemos aconselhar alguém? Nós mesmos, quando nós estivermos
em qualquer uma dessas posições, né? Quando nós estivermos em alguma dessas posições, né? Ou se estivermos de aconselhar alguém que está em alguma dessas posições. Né? No caso de quem convive, né? Faça companhia a essa pessoa. Né? Converse com essa pessoa, brinque com essa pessoa, veja filmes, sabe? Leia com essa pessoa, então só fique perto dela. Só fique lá com a pessoa, só isso. Né? Permita que a pessoa expresse seus medos e preocupações com a morte. Né? Esteja preparado para ouvir. Né? É muito, muito importante encorajar para que a pessoa fale por meio da nossa escuta empática. Esteja disposto a ouvi-la fazer recordações sobre a sua vida. Evite omitir informações difíceis. Diga tudo mesmo, não esconda nada. Né? Conte tudo o que está acontecendo mesmo. É importante, você precisa saber, precisa escutar. Né? Porque os irmãos estão brigando pela herança antes do falecimento da pessoa. Fale. Né? É importante, não esconda. Tranquilize a pessoa de que você atenderá às diretivas antecipadas de vontade traçadas por ela. Né? Isso, não se preocupe, tudo que você pediu para eu fazer, eu vou fazer. Né? Vou deixar as coisas com quem você quer que eu deixe, vou, fazer a doação para quem você quer que eu faça. Tranquilize a pessoa, né? De que tudo ficará bem quando ela se for, né? Que você vai cumprir a vontade dela. Né? Pergunte se há algo que você possa fazer e respeite as necessidades e privacidade da pessoa, né? Claro, até o momento de profunda vergonha, né? Que a pessoa pode passar nesse momento, né? Porque a pessoa também perdeu a autonomia, né? Então, respeite a privacidade da pessoa. Tá? Às vezes, mesmo se a pessoa não tem mais tanta consciência assim, né? Mas respeite. Aqui, uma escala, também um outro instrumento muito bom para avaliação, né? Que nós podemos utilizar, uma escala de avaliação funcional sobre as atividades da vida diária. Isso aqui vai dizer se a pessoa, o nível de dependência da pessoa, né? Pode ser medido a partir de uma escala como essa, uma escala muito utilizada pelos profissionais de saúde, chamada escala de Lawton, né? Sempre, as atividades todas são atividades cotidianas, e é sempre assim, sem ajuda, com um pouco de ajuda, com ajuda parcial, ou não consegue de jeito nenhum. Né? Ela consegue sozinha, se eu der uma ajuda ela consegue, ou eu tenho que fazer por ela porque ela não consegue de maneira nenhuma. Né? Então, consegue usar o telefone, e aí você vai colocando os números, 3, 2, 1, até que no final você tem toda uma tabela que vai te dizer se essa pessoa é mais ou menos, com nível de dependência, a escala de dependência exatamente dessa pessoa. Né? Consegue usar o telefone, consegue fazer compras, consegue preparar suas refeições, consegue arrumar a casa, consegue lavar e passar roupa, cuidar das finanças, tomar os remédios na dose certa, no horário certo, né? Tudo isso é muito, muito importante.